Opa, vocês lembram de mim? Então, meio que eu sou o dono desse canal, né? Que tá 2 meses sem vídeo. É complicado. Então, aparentemente a Konami anunciou uma box muito da legal e vamos lá gravar o vídeo, né? Vamos primeiro comentar sobre Magical Musketeer, tá? Eu vou falar nesse vídeo sobre 2 decks, basicamente, que são os 2 decks novos da box, tá? Que é o Magical Musketeer e o Cosmo, tá? Vamos começar pelo Magical Musketeer, porque eu acho que Cosmo tem uma fanbase maior. E eu vou deixar pro final, obviamente. Então, Mágico Mosqueteiro ou Mosqueteiro Mágico, eles têm uma premissa simples, que é ativar mágicas e armadilhas da mão. Como você faz isso? Você faz utilizando os próprios monstros. Todo monstro Mágico Mosqueteiro tem o seguinte efeito: durante o turno de qualquer duelista, você pode ativar cards de magia ou armadilha Mágico Mosqueteiro da sua mão. Ou seja, você consegue ativar as suas mágicas e armadilhas do arquétipo diretamente da sua mão, fazendo assim você não precisar setar e tomar um ciclone, tomar um MST, você joga mais safe ali. Outro efeito em comum dos Mágico Musketeer é que sempre que uma mágica ou armadilha é ativada na mesma coluna desse monstro, você ativa algum efeito. E aí os efeitos variam de cada monstro para monstro, tá? Vamos começar falando sobre o R da box, que é o Kid Brave. O Kid Brave ele tem o seguinte efeito: tem o efeito lá de ativar mágicas e armadilhas diretamente da moça, como todo Mágico Musketeer. E qual é o efeito dele? Sempre que uma mágica ou armadilha for ativada na mesma coluna desse card, tanto se você ativar a carta ou se o oponente tiver uma carta mágica ou armadilha na coluna que o Kid Brave está, você ativa o seguinte efeito. Você pode ativar o seguinte efeito: você pode descartar uma carta Mágico Musketeer e comprar 2 cartas. E você consegue ativar esse efeito uma vez por turno. Embora o Kid Brave seja o R da box, você pode pensar que você vai querer ter 3 no deck, ele é o principal. Eu diria que 3 é muito, tá? 2 eu acho já roda o deck bem legal. 3 eu acho um pouco desnecessário, ele não é o seu principal monstro. Eu diria que seu principal monstro é o Caspar. Por quê? O Caspar tem o seguinte efeito: toda vez que uma mágica ou armadilha for ativada na coluna do Caspar, você adiciona uma carta mágica ou mosqueteer do seu deck à sua mão, mas não um card com o mesmo nome ativado. Ou seja, ele busca qualquer carta do seu deck. Isso faz você gerar vantagem e acessar todas as ferramentas que seu deck possui. Outro monstro de extrema importância é a Starfire, tá? A Starfire tem o seguinte efeito: toda vez que uma mágica ou armadilha for ativada na coluna dela, você invoca por invocação artificial um monstro mágico ou mosqueteer de nível 4 ou menos diretamente do seu deck em posição de defesa do deck, tá? Ele não vem com efeitos negados, você consegue ativar os efeitos. Então, se você tem uma Starfire, você ativa qualquer mágica ou armadilha ali na coluna dela, você consegue invocar o Caspar, ativa outra mágica, busca carta e o deck vai combando dessa forma e controlando o campo do oponente. Eu diria que esses 3 aqui são os seus 3 principais monstros de main deck. Os próximos são mais opcionais, tá? O primeiro é o Doc, que quando uma mágica ou armadilha for ativada na coluna dele, você pode adicionar um card Mágico Musketeer do seu cemitério à sua mão, então você recicla, mas não um card com o mesmo nome que o card ativado. O Calamity, sempre que um card for ativado na coluna dela, você invoca por invocação especial um monstro Mágico Musketeer do seu cemitério. E o Wild escolhe 3 cartas Mágico Musketeer do cemitério, embaralha ela no deck, embaralha ela no deck e compra uma carta. Cara, e esses são basicamente os monstros Mágico Musketeer. Tem um boss, só que o boss é ruim e eu nem vou falar dele, tá? Então, você vai ter esses monstros e você precisa das suas cartas Mágico Musketeer para controlar o campo do oponente. Que cartas você vai utilizar para controlar o campo do oponente? Temos 2 que são extremamente boas, tá? A primeira é esse R da box, que é a Cross Domination. A Cross Domination ele tem o seguinte efeito: se você controlar um monstro Mágico Musketeer, você escolhe um monstro com face para cima no campo, até o final desse turno mude o ataque e defesa dele para 0, e além disso ele tem seus efeitos negados. Ele é um cálice num bicho do oponente, você oponente vai lhe dar a mão caso você controle o Mágico Musketeer. E a outra é uma armadilha, tá? É a Desesperado. Se você controlar um monstro Mágico Musketeer, você escolhe um card com face para cima do campo e você destrói. Então são ferramentas de controle bem básicas que você vai estar utilizando para lidar com as jogadas do oponente. As outras cartas são o seguinte, tá? Temos a Dancing Needle, você escolhe até 3 cards no cemitério e você bane eles. Então é uma carta ali para você ter controle do cemitério do oponente, tá? Mágica Musketeer Stand Hands, tá? Que é as mãos firmes. Você escolhe um monstro Mágico Musketeer que você controla e até o final desse turno o ataque e defesa dele se torna o dobro do seu ataque e defesa original. Além disso, ele não pode atacar diretamente no turno que você ativer esse card. Tem uma carta ali para você lidar com monstros maiores do oponente, monstros que tem um ataque alto. E por último temos a contínua do deck, que é o Acordo Demoníaco, que ela tem o seguinte efeito: monstros Mágico Musketeer que você controla não podem ser destruídos por efeito de card. Se esse card só pode ser enviado para o cemitério por efeito de card do seu oponente, você pode adicionar um card Mágico Musketeer do seu deck ou cemitério à sua mão, exceto a própria Acordo Demoníaco. Tá? Então ela é basicamente ali um search muito do estranho, mas ela protege seus monstros de destruição de efeito. E é basicamente isso que veio, tá? E obviamente, se tratando da Konami, falta cartas pro deck. Obviamente que o deck não ia vir completa, tá? Então eu vou citar cartas que faltaram pro deck vir completo, tá? O primeiro e mais óbvio, que a galera vai lembrar, é o Link 1 do deck, que é o Max, tá? Ele é o Link 1, ou seja, você faz ele utilizando literalmente qualquer monstro Mágico Musketeer que você controla.
E ele tem o seguinte efeito. Durante o turno de qualquer jogador, você pode ativar cartas ou magia armadilha mais como mosquetir da sua mão. Ou seja, ele tem os mesmos efeitos, ou seja, ele tem o mesmo efeito dos seus monstros de main deck. E além disso, se esse card for link invocado, você pode ativar um desses dois efeitos que ele tem, tá? Você adiciona mágicas e armadilhas mais como mosquete com nomes diferentes do seu deck para sua mão até o número de monstros que seu oponente controla. E o outro efeito é o seguinte, quando ele é invocado por invocação link, você invoca por invocação especial monstros mágicos como mosquetir com nomes diferentes do seu deck até o número de magias ou armadilhas que seu oponente controla. Seu oponente tá ali com as 3 setadas, invocou o Max, invocaria 3 bichos no campo. E no caso da que ele vai estar na zona link, você invocaria 3 bichos no campo e encheria seu campo. Então, lendo o Max, você percebe que ele é muito roubado e provavelmente não vai vir tão cedo pro Duel Links. Então o Max tá meio distante do Duel Links. Agora, as outras cartas podiam ter vindo, tá? E principalmente, eu acho que a que vai fazer mais diferença é o Último Suspiro. Cara, essa carta podia ter vindo, que é a Counter Trap do deck, tá? Ela tem o seguinte efeito. Quando o seu oponente ativar um card de magia ou armadilha, enquanto você controlar um monstro mágico como mosquetir, você nega a ativação e se isso acontecer, você destrói esse card. Só pode ativar uma dela por turno. Por que essa carta é de extrema importância pro deck? Vamos lá. Lendo os monstros mágicos como mosquetir, beleza, você tem ali os efeitos, mas ele tem um problema. Você precisa controlar o seu monstro com face para cima. Ele precisa ter o seu efeito para você conseguir ativar suas mágicas e armadilhas da mão. Se seu oponente dá um book no seu monstro, dá um cálice, dá um Dark Hole, uma carta nova que veio, e ele lida com seu monstro de alguma forma, você perde totalmente suas interações. Você pode ter 3 interações na sua mão que você não vai conseguir ativar elas. O Último Suspiro seria a sua ferramenta para você lidar com essas cartas. Por quê? Porque você provavelmente usaria 3, aí o oponente vai lá, ativa um book no seu Caspar, por exemplo, você vai lá, ativa o Último Suspiro, na coluna do Caspar, vai negar o book dele, vai ativar o efeito do Caspar e vai adicionar mais uma interação, podendo ser uma Cross Domination, um Desperado. Então, faltou essa carta. E faltando essa carta, provavelmente o deck vai utilizar de Lança Proibida. Porque você vai precisar proteger seus monstros para você conseguir ter as interações. Seu deck é muito frágil para Book, Cálice e etc. Então, Lança Proibida provavelmente vai ser uma carta que vai rodar no seu deck de Mágica Mosquitinha, se você quiser. Ele é uma versão mais competitiva, provavelmente. E a última carta que faltou é a Blood Crown, que é a Coroa Tortuosa. Ela tem o seguinte efeito, você só pode controlar uma Coroa Tortuosa, e durante sua fase principal você pode invocar por invocação especial um monstro Mágica Mosquitir da sua mão. E se isso acontecer, se a zona de monstro principal do seu oponente na coluna atual desse monstro não estiver usada, essa zona não pode ser usada até o final deste turno, mesmo que esse card deixe o campo. Você só pode usar esse efeito de Coroa Tortuosa uma vez por turno. Então ele invoca o bicho e inativa a coluna de monstro do seu oponente, tá? É basicamente isso. Eu acho que essa carta aqui, não sei, pelo dele ser mais pequeno, ela provavelmente seria mais forte, então não resolveram trazer. Mas a Last Stand podia ter vindo, que seria de grande ajuda pro deck, infelizmente não veio. Esse é o deck, cara. Olhando o deck assim, você vê que ele é um deck controle. Ele é um deck que joga lento, vai jogando, não é um deck que sai combando, invocando 30 bichos pra finalizar o oponente. Não, ele vai querer controlar o jogo, grindar, até finalizar você. Vendo por esse lado, cartas como Laços de Irmãos, que é uma carta que tem o seguinte efeito, você paga 2.000 pontos de vida e depois escolhe um monstro de nível 4 ou menos que você controla. Pelo resto desse turno, depois que esse card resolver, você não pode invocar monstro por invocação especial. Além disso, você invoca por invocação especial 2 monstros do seu deck com o mesmo tipo, atributo e nível que o desse monstro, mas com nomes diferentes que o desse monstro. E entre si, você não pode conduzir sua fase de batalha no turno que ativar esse card. Como funcionaria? Você tem lá o seu Caspar. Você invocou o seu Caspar, ativa Laços de Irmãos na coluna do Caspar. Show, você vai invocar Kid Brave e provavelmente o Doc. Porque você não pode invocar Starfire, porque Starfire é nível 4. Invocou os dois aqui, Caspar ativa efeito, busca uma cartinha, você vai ter 3 monstros no seu campo e a interação do Caspar que você buscou, e além das outras 2 cartas da sua mão. Então é uma carta interessante para você encher o campo e permitir mais jogadas com o deck, tá? E outra carta, que pode vir a ser útil, é o Pote da Dualidade. O Pote da Dualidade, para quem não conhece, você escava as 3 cartas topo do seu deck e você adiciona uma delas à sua mão. Só que tem um porém, você não pode invocar por invocação especial no turno que ativar esse card. Ou seja, ela conflita aqui com a Starfire, né? Porque você vai ativar a Starfire, você não vai conseguir, você vai ativar a Pote da Dualidade na coluna do Starfire e você não vai conseguir invocar um bicho do seu deck. Então, utilizando o Pote da Dualidade, provavelmente, eu não sei se você ainda rodaria Starfire, provavelmente algumas, mas ela ficaria mais fraca se você abrisse com esse combo, tá? E por que o Pote da Dualidade? Porque o Pote da Dualidade, o seu deck não faz muito Special Summon. Você, na maioria das vezes, vai passar ali com um Caspar, um Kid Brave. A única Special Summon que você faz é utilizando a Starfire. Então, pense por um lado. Então, pense na seguinte situação. Você dá normal summon de um Caspar, ativa a Pote da Dualidade.
vê as 3 cartas do topo do seu deck, adiciona a que você achar melhor, e você pega outra interação na search do Caspar. Então você já consegue gerar 2 interações ali com o Caspar e o Porte da Dualidade, tá? Então é bem interessante. Além disso, que com o Porte da Dualidade, eu tirei a carta aqui, é que com o Porte da Dualidade você consegue acessar mais fácil as suas lanças proibidas, né? Eu presumo que você quer abrir com as suas lanças para você conseguir negar um book, um cálice do oponente. Então é importante você abrir com a lança. E com o Porte da Dualidade você consegue acessar ela mais fácil. Cara, e o deck é basicamente isso, não tem mais muito o que comentar não. É um deck relativamente simples, barato, porque de foil na box só vai ter o Kid Brave, que você não precisa de 3. 1 a 2 você consegue já rodar legal. As principais cartas são raras e normais. Os Caspar é raro, a Starfire é rara, Desperado é raro. Tem aqui a Cross Domination, que é SR, mas por exemplo, você pegando 2 delas, zerando uma vez a box, já tá bom, você consegue jogar bem com 2 Cross Domination. Acho que você vai querer 3, mas com 2 você já consegue jogar. Cara, eu acho que não vai ser um deck que vai entrar no competitivo, no metagame, mas eu acho que vai ser um deck que vai pegar ali seu rei dos jogos, vai conseguir jogar bem na ranqueada, tá? E é isso. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, mano, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Ainda vai ter o vídeo de Cosmo. Se você tá vendo esse vídeo um pouco atrasado, provavelmente o vídeo de Cosmo já saiu. Se não, se você tá assistindo na hora que ele lançou, daqui talvez hoje ou amanhã saia o vídeo de Cosmo, tá? Links aqui na descrição, Instagram, Twitter, me segue lá, Discord também. Vire membro do canal, mano, só clicar aqui no Vira Membro que você me ajuda demais. E é isso, tá? Fui, falou e até mais. Falou!